A chuva de janeiro caía forte sobre São Paulo, lavando as ruas da Avenida Paulista, enquanto Marina Cavalcante observava seu reflexo no espelho do quarto presidencial do Hotel Unique. O vestido de noiva Elie Saab custara uma fortuna. Rendas francesas, pedrarias importadas, um sonho de marfim que pesava nos ombros como uma sentença. Seus dedos tremiam ao ajustar o véu, e não era de emoção. "Marina, querida, você está linda!" A voz aguda de sua mãe ecoou no quarto, seguida pelo clique-claque de saltos caríssimos no mármore. Cláudia Cavalcante era a personificação da elite paulistana. Cabelos impecavelmente alisados, joias discretas, mas que valiam mais que apartamentos inteiros, e um sorriso que nunca alcançava os olhos. A cerimônia começa em 1 hora. Todos estão ansiosos. Os Almeida trouxeram metade da Forbes brasileira. Marina engoliu em seco. Os Almeida. A família da sua noiva, Isabela. Uma aliança perfeita no papel. 2 das maiores fortunas do país, unidas não apenas por amor, mas por estratégia empresarial. A fusão entre a Cavalcante Tech e o conglomerado de mídia dos Almeida seria notícia de capa na Exame e na Veja, se ao menos seu coração batesse por isso. "Mãe, eu preciso de um momento", Marina pediu, sua voz mais firme do que se sentia. "Claro, querida. Nervosismo de noiva é normal." Cláudia beijou o ar ao lado do rosto da filha, cuidadosa para não borrar a maquiagem, e saiu em uma nuvem de Chanel Note 5. Marina pegou o celular com mãos trêmulas. Precisava ouvir a voz de Isabela, alguma confirmação de que estava fazendo a coisa certa. Discaram por acidente. Ou talvez o destino, para o número errado. Não, não era o número errado. Era o celular de Isabela, mas a voz que atendeu não era dela. "Amor, você está vindo?" A Marina nem desconfia de nada. A voz masculina fez o sangue de Marina gelar. Era Rodrigo, o primo de Isabela. "Depois do casamento, continuamos como sempre. Ela vai estar ocupada com a empresa, nem vai perceber nossas escapadas para Búzios." A risada de Isabela ao fundo cortou Marina como uma lâmina. "Rodrigo, seu bobo. Claro que vou manter as aparências. Casar com a Marina é bom para os negócios. Mas meu coração sempre foi seu." Marina desligou, o telefone escorregando de suas mãos e caindo no tapete persa. O quarto girou. As paredes brancas e douradas do hotel de luxo pareciam fechar-se sobre ela. 3 anos. 3 anos de relacionamento, de planos, de construir uma vida juntas. Tudo uma mentira. Não. Não tudo. A parte dos negócios era real, era sempre sobre os negócios. Algo dentro de Marina quebrou, não com estrondo, mas com um silêncio ensurdecedor. Ela olhou ao redor. As flores importadas, os presentes de cristal bacará empilhados, o contrato pré-nupcial assinado sobre a mesa de mogno. Sua vida inteira havia sido assim. Planejada, estratégica, perfeita na superfície e vazia por dentro. Sem pensar, Marina agarrou sua bolsa, enfiou o celular dentro e caminhou até a porta. Suas mãos encontraram o véu e, num gesto impulsivo, ela o arrancou, deixando-o cair no chão como uma rendição. Os seguranças do hotel a cumprimentaram no elevador, sem perceber que a noiva estava fugindo do próprio casamento. O lobby estava cheio de convidados chegando, empresários, políticos, celebridades. Marina baixou a cabeça e seguiu pela saída lateral, a mesma que usavam para evitar paparazzi. A chuva a atingiu assim que pisou na calçada, encharcando o vestido de noiva que começou a pesar ainda mais. Ela andou, e andou, e andou. As ruas de São Paulo a engoliam enquanto ela caminhava sem rumo, o vestido de noiva arrastando pela calçada molhada, acumulando a sujeira da cidade. Algumas pessoas paravam para olhar. Uma noiva sozinha, chorando na chuva, era um espetáculo incomum, até para a maior metrópole do Brasil. Mas ninguém perguntou se ela estava bem. Ninguém nunca perguntava. Marina não sabia há quanto tempo estava andando quando seus pés a levaram até a região da Cracolândia, próxima à Estação da Luz. Aqui, sua aparência absurda finalmente fazia sentido. Todos ali eram absurdos à sua maneira. Os invisíveis da cidade. Foi quando ela a viu, debaixo de uma marquise quebrada, protegendo-se da chuva,
estava uma mulher que não devia ter mais de 30 anos, mas cujo rosto carregava o peso de muitas vidas. Cabelos castanhos desalinhados caíam sobre ombros magros, cobertos por um moletom surrado com o logo desbotado da USP. Mesmo encharcada, mesmo visivelmente sem teto, havia algo na postura dela, uma dignidade teimosa que se recusava a quebrar. A mulher levantou os olhos castanhos para Marina, e por um instante seus olhares se encontraram. Não havia julgamento ali. Não havia pena. Apenas reconhecimento. Duas almas perdidas na mesma tempestade. Você está bem? A voz da mulher era rouca, mas surpreendentemente suave. Marina quase riu. Estava bem? Ela, vestida em 50 mil reais de haute couture, fugindo de um casamento que seria capa de revista, descobrindo que seu relacionamento era uma fraude? Não. Marina respondeu honestamente, e algo nessa honestidade a libertou. Não estou nem um pouco bem, a mulher assentiu, como se entendesse perfeitamente. Eu sou Júlia. Se quiser sentar aqui e fugir da chuva, não vou te julgar. Deus sabe que eu conheço sobre fugir de coisas. Marina aceitou o convite, sentando-se no chão frio ao lado de Júlia, seu vestido de noiva formando uma poça de tecido encharcado ao redor delas. O cheiro da rua era forte, uma mistura de esgoto, fumaça e humanidade crua. Mas de alguma forma, era mais honesto que o perfume caro do hotel. Júlia. Marina repetiu o nome, saboreando-o. Eu sou Marina. Prazer, Marina. Júlia estendeu a mão, hesitou ao ver a sujeira sob as unhas, mas Marina apertou-a firmemente mesmo assim. A mão de Júlia era áspera, calejada, real. Posso perguntar o que aconteceu? Júlia questionou gentilmente olhando para o vestido. Não que você precise responder, mas às vezes ajuda a falar. E Marina falou. Ali, sentada no chão sujo de uma rua esquecida de São Paulo, ao lado de uma completa estranha, Marina Cavalcante derramou toda a verdade que nunca havia admitido para ninguém. Falou sobre a pressão de ser herdeira de um império, sobre sempre fazer o que era esperado, sobre amar mulheres em uma família que só aceitava isso se fosse discreto e conveniente. Falou sobre Isabela, sobre a traição, sobre a sensação de ser apenas uma peça em um jogo de xadrez corporativo. Júlia ouviu em silêncio, apenas assentindo ocasionalmente, seus olhos fixos em Marina com uma atenção que a bilionária nunca havia recebido de ninguém, nem de terapeutas pagos por R$300 a hora. Você sabe o que é engraçado? Júlia disse quando Marina finalmente se calou. Aqui na rua, a gente perde tudo. Família, casa, dignidade. Mas pelo menos a gente perde as ilusões também. Não dá pra fingir quando você está dormindo no chão. Como você veio parar aqui? Marina perguntou, genuinamente curiosa. Júlia sorriu tristemente. História longa. A versão curta é que eu era professora de literatura. Trabalhava numa escola particular em Pinheiros. Tinha um apartamento pequeno, mas uma vida normal. Até que minha família descobriu que eu estava namorando uma mulher. Meu pai é pastor de uma igreja grande lá em Campinas. Ele me deu uma escolha: terminar o relacionamento e fazer terapia de conversão, ou nunca mais voltar para casa. Marina sentiu o peito apertar. Escolhi a minha dignidade, Júlia continuou, a voz firme apesar da dor nos olhos. Mas perdi tudo no processo. Minha família espalhou mentiras sobre mim na comunidade religiosa que frequentávamos. A diretora da escola era membro da igreja. Fui demitida. Sem referências, não consegui outro emprego. Sem emprego, não consegui pagar o aluguel. E aqui estou eu, 6 meses depois. E a mulher pela qual você perdeu tudo? Marina perguntou suavemente. Júlia olhou para a chuva. Me deixou 2 semanas depois. Disse que não assinara contrato para toda essa confusão. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não desconfortável. 2 mulheres, de mundos completamente diferentes, unidas pelo mesmo fio, o preço de serem quem realmente eram. Sabe o que aprendi aqui na rua, Marina? Júlia virou-se para ela, e seus olhos castanhos brilhavam com uma sabedoria que nenhuma universidade poderia ensinar. Aprendi que as pessoas olham pra gente como lixo, literalmente. Elas desviam o olhar, atravessam a rua, fingem que a gente não existe. É como se não termos dinheiro nos tornasse menos humanos. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos.
Eu olhava assim. Antes de hoje, eu atravessaria a rua. Eu sei, Júlia disse sem julgamento. Todo mundo olha. Naquele momento, algo mudou dentro de Marina. Talvez fosse a adrenalina de ter fugido do casamento. Talvez fosse a libertação de finalmente ter dito a verdade em voz alta. Talvez fosse simplesmente a conexão humana mais real que ela havia sentido em anos. Mas Marina Cavalcante, bilionária, CEO da Cavalcante Tech, herdeira de um império, tomou uma decisão completamente insana. Júlia, ela disse, sua voz ganhando uma firmeza que não sentia há muito tempo. Você não é lixo. Você é uma das pessoas mais dignas que já conheci. Júlia piscou, surpresa. Marina levantou-se, estendendo a mão para Júlia. Eu deveria estar me casando agora. Tenho um vestido de noiva esperando para ser usado, uma festa para 500 pessoas e uma vida inteira de mentiras me esperando. Mas sabe o que eu prefiro? O quê? Júlia perguntou, confusa. Marina sorriu. O primeiro sorriso genuíno em meses. Prefiro ser honesta. Prefiro escolher algo real, mesmo que seja loucura. Marina, eu não estou entendendo. Você não é lixo. Vista um vestido de noiva e venha comigo. Marina disse. E o mundo pareceu parar. A chuva continuava caindo, os carros continuavam passando. Mas entre elas, o tempo congelou. Você está louca? Júlia sussurrou, mas seus olhos estavam arregalados, esperançosos. Completamente. Marina admitiu. Mas pela primeira vez na minha vida, estou fazendo algo porque eu quero, não porque é esperado de mim. Não estou pedindo você em casamento, Júlia. Estou pedindo uma chance de ser honesta, de conhecer alguém real, de talvez, finalmente, ser eu mesma. Júlia olhou para Marina como se ela fosse uma aparição. Você não me conhece. Eu poderia ser qualquer pessoa, poderia te roubar, te machucar. Poderia. Marina concordou. Mas não vai. Eu sei reconhecer honestidade quando vejo. E você, Júlia, é a pessoa mais honesta que já conheci. Então, o que você diz? Quer entrar nessa loucura comigo? Por um longo momento, Júlia apenas olhou para a mão estendida de Marina. Naquela mão perfeitamente manicurada, oferecida no meio da chuva de São Paulo, estava uma promessa impossível. Uma promessa de que talvez, apenas talvez, o mundo pudesse ser diferente do que sempre fora. Lentamente, Júlia colocou sua mão na de Marina. Isso é a coisa mais insana que alguém já me propôs, Júlia disse. Mas um sorriso se formava em seus lábios. Então está decidido, Marina puxou Júlia para ficar de pé. Vamos fazer a coisa mais insana que duas mulheres lésbicas podem fazer em São Paulo. Vamos ser honestas sobre quem somos. E ali, debaixo da chuva que finalmente começava a diminuir, duas mulheres, uma bilionária fugindo de uma vida de mentiras e uma professora sem teto que havia perdido tudo por amor à verdade, fizeram um pacto silencioso. Não sabiam o que viria a seguir. Não sabiam se daria certo. Mas sabiam que pela primeira vez em muito tempo, estavam escolhendo a verdade. A verdade doía. Mas a mentira doía mais. Marina chamou um Uber. O motorista ficou visivelmente chocado ao ver uma noiva encharcada e uma mulher de rua entrando em seu carro, mas o valor de 5 estrelas e uma gorjeta de R$ 300 o fizeram manter as perguntas para si mesmo. Para onde vamos? Júlia perguntou, ainda em choque. Para meu apartamento em Moema, Marina respondeu. Longe do hotel, longe da família, longe de tudo. Você vai tomar um banho quente, vestir roupas limpas e então a gente descobre o que fazer em seguida. Marina, Júlia tocou levemente o braço dela. Por que você está fazendo isso? Marina olhou para aqueles olhos castanhos, cheios de questionamento e medo, mas também de esperança. Porque hoje aprendi que existem 2 tipos de prisão no mundo. A prisão de não ter nada e a prisão de ter tudo, mas ser obrigada a fingir quem você é. E eu estou cansada de fingir. Você já sentiu um amor tão forte que te fez mudar completamente de direção na vida? Às vezes, os encontros mais improváveis são os que mais transformam a gente. O apartamento de Marina em Moema era tudo o que Júlia imaginou que seria, e nada que ela esperava. Ocupava todo o último andar de um edifício moderno na Avenida Ibirapuera, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo.
Mas ao contrário do que Júlia pensava sobre a vida dos bilionários, não havia ostentação desnecessária. Era elegante, sim, mas de uma forma minimalista, quase vazia. Móveis de designer, obras de arte modernas, mas poucos objetos pessoais. Parecia mais um showroom do que um lar. Sinta-se em casa, Marina disse, sua voz ecoando no espaço amplo. Ela mesma pareceu ouvir a ironia da frase. Ou tente, pelo menos. Eu nunca me sinto em casa aqui. Júlia estava parada no meio da sala, pingando água no piso de madeira clara, sentindo-se completamente deslocada. Seus pés descalços e sujos deixavam marcas no chão impecável. Marina, eu não deveria estar aqui. Estou sujando tudo. Dane-se o chão, Marina disse com uma veemência que surpreendeu ambas. Ela chutou os sapatos de grife que pesavam uma fortuna. Júlia, olha para mim. Júlia levantou os olhos. Esse lugar não significa nada. Essas coisas não significam nada. São apenas coisas. Você está aqui porque eu escolhi que você estivesse. E essa é a primeira escolha real que faço em muito tempo. Então, por favor, não se sinta mal por pisar no meu chão caro. Se eu pudesse, queimaria tudo isso e começaria do zero. O celular de Marina começou a tocar. E tocar, e tocar. Ela olhou para a tela. 47 chamadas perdidas. Mensagens inundando o WhatsApp. Sua mãe, seu pai, Isabela, os Almeida, suas assistentes, seus advogados. Todos procurando a noiva que tinha desaparecido. Com um movimento decisivo, Marina desligou o celular. Vem, ela disse, guiando Júlia pelo corredor. O banheiro da suíte principal é aqui. Tem toalhas limpas, produtos de banho, tudo o que você precisar. Vou separar roupas para você. Somos mais ou menos do mesmo tamanho. Júlia entrou no banheiro e quase desabou. Era maior que o quarto onde ela costumava dormir antes de perder o apartamento. A banheira de mármore, o chuveiro com várias duchas, os espelhos que cobriam uma parede inteira. Ela evitou olhar para seu reflexo. Não estava pronta para ver como os últimos 6 meses a haviam transformado. Júlia, a voz de Marina veio do outro lado da porta. Pode levar o tempo que precisar, sem pressa. Vou estar aqui. Quando Júlia finalmente ficou sozinha, ela se permitiu chorar. Chorou pela professora que costumava ser, pelos domingos na igreja onde crescera, pela família que a rejeitara, pela namorada que a abandonara, pelas noites de frio na rua, pela fome, pela invisibilidade, por toda a dignidade que tinha perdido peça por peça, até restar apenas um casaco surrado da USP como lembrança de quem ela fora. Mas também chorou por Marina, uma mulher que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Uma mulher que também estava fugindo, só que de uma prisão dourada ao invés de uma prisão de concreto. A água quente do chuveiro queimou sua pele no início, mas Júlia não se importou. Ela deixou a água levar 6 meses de sujeira, de dor, de vergonha. Usou os produtos caros de banho, sentindo o perfume de rosas e sândalo substituir o cheiro da rua que havia se tornado parte dela. Lavou os cabelos 3 vezes, vendo a água escurecer e escurecer até finalmente ficar limpa. Quando saiu, enrolada em um roupão felpudo que era mais macio que qualquer coisa que já havia tocado, encontrou roupas limpas dobradas sobre a cama da suíte. Calça jeans, blusa de algodão simples, roupas íntimas ainda com etiqueta. Marina havia pensado em tudo. Júlia se vestiu lentamente, apreciando a sensação de roupa limpa contra a pele limpa. Quando finalmente se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Seus cabelos castanhos, agora limpos, caíam em ondas naturais até os ombros. Seu rosto, sem as camadas de sujeira, revelava maçãs do rosto proeminentes e pele clara. Ela parecia humana novamente. Marina estava na varanda quando Júlia a encontrou, ainda vestindo o vestido de noiva encharcado, olhando para a cidade que se estendia abaixo. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. As luzes de São Paulo piscavam como estrelas terrestres. Você deveria tirar essa roupa, Júlia disse suavemente se aproximando. Deve estar desconfortável. Marina riu sem humor. É, mas de certa forma parece certo. Usar as mentiras que quase cometi. Marina. Desculpa. Marina se virou, e seus olhos se arregalaram ao ver Júlia.
Você... Nossa, você é linda. Júlia sentiu o rosto esquentar. Apenas estou limpa. Não. Marina se aproximou, seus olhos estudando o rosto de Júlia como se estivesse memorizando cada detalhe. Você sempre foi linda. Eu vi debaixo daquela marquise. Vi nos seus olhos. A sujeira nunca escondeu quem você realmente é. O momento ficou carregado entre elas. Júlia sentiu seu coração acelerar. Algo que não acontecia há tanto tempo que ela havia esquecido como era. Não era atração física, ou pelo menos não apenas isso. Era conexão. Reconhecimento. Como se duas almas que sempre estiveram perdidas tivessem finalmente encontrado um mapa. O interfone tocou, quebrando o momento. Marina franziu a testa. Ninguém deveria saber que estou aqui. Mas quando ela atendeu, a voz do porteiro era tensa. Doutora... Marina, tem uma senhora aqui embaixo que diz ser sua mãe. Ela está bastante... insistente. Devo deixá-la subir? O rosto de Marina ficou pálido. Não, diga que... A voz de Cláudia Cavalcante cortou a ligação, claramente tendo tomado o interfone das mãos do porteiro. Marina Cavalcante, você vai descer agora, ou eu vou subir e fazer uma cena que seu condomínio de luxo nunca vai esquecer. Você escolhe. Marina fechou os olhos. Me dá 5 minutos. Estou descendo. Ela desligou e se virou para Júlia, que observava a cena com preocupação. Eu preciso descer. Minha mãe, ela não vai embora até falar comigo, e é melhor fazer isso longe daqui, longe de você. Marina, eu não quero causar problemas. Você não está causando nada. Marina pegou as mãos de Júlia entre as suas e o toque mandou uma corrente elétrica por ambas. Júlia, você pode ficar aqui quanto tempo precisar. Esta é minha casa, não da minha mãe, não da minha família. Minha. E eu escolho ter você aqui, entendeu? Júlia assentiu, a garganta apertada demais para falar. Tem comida na geladeira, a TV é... Bem, é muito complicada, mas você vai descobrir. Não atenda a porta para ninguém, eu volto logo. Marina ainda estava usando o vestido de noiva, mas não parecia se importar. E Júlia? Obrigada. Por quê? Por ser real. Marina respondeu simplesmente antes de sair. O elevador até o térreo foi o mais longo da vida de Marina. Ela sabia o que a esperava. Não apenas sua mãe, mas provavelmente advogados, relações públicas, toda a maquinaria da família Cavalcante em modo de controle de danos. Mas foi pior. No lobby do edifício, além de sua mãe vestida impecavelmente em um conjunto Chanel, estavam seu pai, 3 advogados, 2 assistentes e... Marina sentiu o estômago revirar. Isabela. Ali está ela! Cláudia praticamente gritou quando Marina saiu do elevador. A noiva fugitiva. Você tem alguma ideia da confusão que causou? 500 pessoas esperando, a imprensa querendo saber o que aconteceu, os Almeida ameaçando processar por quebra de contrato. Quebra de contrato? Marina riu, um som amargo. É assim que você vê meu casamento? Como um contrato. Não faça drama, Marina. Seu pai, Roberto Cavalcante, falou com a voz controlada que usava em reuniões de conselho. Ele era um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos azuis frios. Você é uma adulta. Age como tal. Todos têm nervosismo pré-casamento. Mas você simplesmente desaparece? No dia do seu casamento? Marina, o amor. Isabela se aproximou, suas mãos estendidas. Ela estava deslumbrante em um vestido de madrinha cor champanhe, cada cabelo no lugar, maquiagem perfeita. A personificação da noiva perfeita. Podemos conversar? A sós? Não temos nada para conversar, Marina disse, sua voz gelada. Por favor, Isabela implorou, e lágrimas, certamente falsas, brilhavam em seus olhos. Eu te amo. Não sei o que aconteceu, o que te assustou, mas podemos resolver isso. Juntas. Juntas? Marina sentiu a raiva ferver. Como você e o Rodrigo são juntos? Ah, espera. Você acha que eu não sei? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela ficou branca. Cláudia cobriu a boca. Os advogados trocaram olhares nervosos. Marina. Roberto falou baixo, perigosamente baixo. O que você está dizendo?
Estou dizendo que eu liguei para Isabela hoje cedo, por acidente. E ouvi uma conversa muito interessante sobre manter aparências, sobre continuar com o primo depois do casamento, sobre como o casamento era apenas bom para os negócios. Isabela tentou falar. Marina, não é... Você entendeu errado? Eu entendi errado? Marina gritou, e pessoas no lobby se viraram para olhar. Eu entendi errado quando você disse que seu coração sempre foi do Rodrigo? Quando disse que ia me manter ocupada com a empresa enquanto continuavam juntos? Marina, abaixa a voz. Cláudia sibilou, olhando ao redor com pânico. As pessoas estão olhando. Que olhem! Marina sentiu anos de frustração explodindo. Estou cansada de esconder, cansada de fazer o que é esperado, cansada de viver uma mentira só porque é conveniente para os negócios. Você está sendo histérica, Roberto disse friamente, e irracional. Sobe para o seu apartamento, descansa, e amanhã conversamos quando você estiver mais calma. Não, Marina disse, e a palavra ecoou no lobby de mármore. Não vou subir, não vou me acalmar, e definitivamente não vou me casar. Um dos advogados se adiantou. Doutora. Marina, precisamos falar sobre as implicações legais. Implicações legais de quê? De cancelar um casamento? Meu Deus, vocês estão me ouvindo? Eu não vou casar. É por causa de outra pessoa? Isabela perguntou, sua voz aguda. Você conheceu alguém? É por isso? Marina hesitou, e nessa hesitação, Cláudia viu algo. Os olhos da matriarca se estreitaram. O que você fez, Marina? Onde você esteve essas horas? Isso não é da conta de ninguém. Você trouxe alguém para o seu apartamento? Cláudia perguntou, sua voz subindo. No dia do seu casamento? Quem? Quem é? Ninguém que vocês precisem conhecer. Meu Deus. Isabela cobriu a boca. Você realmente conheceu alguém, hoje, no dia do nosso casamento. Não era nosso casamento, Marina disse com cansaço. Era uma fusão empresarial com uma cerimônia bonita. Admita, Isabela. Você não me ama. Você nunca me amou. E eu? Eu estava tão desesperada por alguma conexão, por alguma coisa real, que me convenci que isso era suficiente. E essa pessoa que você conheceu hoje, Roberto falou, sua voz perigosa. Ela é real? Você a conhece há quê? Algumas horas? E já está disposta a jogar fora anos de relacionamento, um contrato de fusão de R$1 bilhão, a reputação da família? Sim, Marina disse simplesmente. Porque essas horas foram mais honestas que anos de mentiras. Quem é ela? Cláudia exigiu. Eu quero saber com quem minha filha está jogando sua vida fora. Ela não é ninguém que vocês conheceriam, Marina respondeu. E vocês não vão conhecê-la. Ela não faz parte desse mundo de vocês. Ah, eu entendo agora. Isabela disse com veneno. É alguma coisa rebelde, não é? Alguma artista pobre que você acha romântico patrocinar? Uma das suas caridades pessoais? Marina sentiu a raiva pulsar. Não fale dela assim. Você não tem direito. Eu não tenho direito? Isabela gritou. Eu estava esperando para casar com você. Eu planejei essa cerimônia por meses. E você me humilha assim, na frente de todos? Você me humilhou primeiro, Marina respondeu calmamente. A diferença é que você ia deixar a humilhação continuar pro resto das nossas vidas. Eu, pelo menos, tive a coragem de parar antes que fosse tarde demais. Roberto se aproximou de Marina, sua presença intimidadora. Você vai subir pro seu apartamento agora. Vai mandar embora quem quer que esteja lá. E amanhã, vamos sentar como uma família e resolver essa situação civilizadamente. Há muita coisa em jogo para você fazer birra de criança. Não é birra, Marina disse, olhando nos olhos frios do pai, e pela primeira vez na vida, não desviou o olhar. E eu não sou mais uma criança que você pode controlar. Tomei minha decisão. Se você cancelar esse casamento, Roberto disse, sua voz baixa, mas letal, haverá consequências. Os Almeida vão processar por quebra de contrato. A fusão vai cair. As ações da Cavalcante Tech vão despencar. Você vai custar à empresa bilhões. Então vai custar, Marina respondeu. Mas minha vida não é uma commodity para ser negociada. Marina? Cláudia tentou uma abordagem diferente, suavizando a voz. Querida, eu entendo. Você está assustada. Casamento é assustador.
Mas você não pode tomar decisões permanentes baseadas em emoções temporárias, especialmente não por alguém que você acabou de conhecer. Mãe, Marina disse gentilmente. Eu passei 35 anos fazendo o que era esperado de mim. Estudei administração porque vocês queriam, assumi a empresa porque vocês queriam, fingi que estava tudo bem com Isabela porque vocês queriam. Quando é que eu faço o que eu quero? E o que você quer? Roberto perguntou com desdém. Essa mulher misteriosa que você conheceu hoje? Não, Marina respondeu honestamente. Eu quero ser honesta. Quero parar de fingir. Quero viver uma vida que seja minha, não uma vida que foi planejada para mim num conselho de administração. Muito poético, Roberto disse secamente. E muito estuído. Você está jogando fora uma vida inteira de privilégios por causa de... O quê? Uma crise existencial? Talvez, Marina admitiu. Mas é a minha crise. E a minha escolha. Isabela soltou um som de frustração. Sabe de uma coisa? Boa sorte para você, Marina. Boa sorte com sua nova vida autêntica. Mas quando você perceber que jogou tudo fora por nada, não venha me procurar. Não vou. Marina prometeu. E com isso, ela se virou e caminhou de volta para o elevador, ainda vestindo o vestido de noiva que agora parecia um símbolo, não de união, mas de libertação. As vozes da família a chamando, exigindo que voltasse, foram gradualmente abafadas pelas portas do elevador se fechando. Quando Marina entrou novamente no apartamento, encontrou Júlia na varanda, seus olhos refletindo as luzes da cidade. Ela se virou ao ouvir Marina entrar. Você voltou, Júlia disse suavemente. Eu disse que voltaria. Eu ouvi gritos, através do interfone antes de você desligar. Sua família... Eles não ficaram felizes. Marina soltou uma risada cansada. Isso é um eufemismo, mas sabe de uma coisa? Não me importo. Pela primeira vez na vida, realmente não me importo com o que eles pensam. Júlia estudou o rosto de Marina. Isso é porque você está fugindo, ou porque você finalmente está sendo você mesma? Não sei. Marina admitiu, se aproximando da varanda. Talvez as duas coisas, mas pela primeira vez, estou fazendo uma escolha que é completamente minha. Não estratégica, não lucrativa, não socialmente aceitável, apenas minha. E que escolha foi essa? Júlia perguntou, embora já soubesse a resposta. A escolha de ser honesta, Marina respondeu. De não me casar por conveniência, de não viver uma mentira e... Ela hesitou. A escolha de dar uma chance a algo real, mesmo que eu não saiba o que é esse algo ainda. Júlia se aproximou, parando a poucos centímetros de Marina. Marina, o que está acontecendo entre nós é loucura. Você sabe disso, né? Eu sou literalmente uma desconhecida que você tirou da rua hoje. Eu sei, Marina disse. E ainda assim, me sinto mais conectada com você do que me senti com pessoas que conheço há anos. Como isso é possível? Não sei, Júlia admitiu. Mas eu sinto também, e me assusta. Por quê? Porque eu já perdi tudo uma vez por fazer escolhas do coração, Júlia disse, sua voz quebrando um pouco. E quando você perde tudo, quando você acorda na rua sem saber onde vai comer ou dormir, você aprende a proteger seu coração, porque é a única coisa que ainda te resta. Marina pegou a mão de Júlia, entrelaçando seus dedos. E se dessa vez fosse diferente? E se dessa vez nenhuma de nós perdesse? E se juntas a gente finalmente ganhasse algo real? Você está sendo idealista, Júlia disse, mas não soltou a mão de Marina. Provavelmente, Marina concordou. Mas idealismo é melhor que cinismo, e esperança é melhor que desespero. Então, o que você diz? Quer ser idealista comigo? Só por um tempo? Júlia olhou nos olhos de Marina. Olhos que tinham visto luxo, mas não felicidade, sucesso, mas não satisfação. Ela viu uma mulher tão perdida quanto ela mesma, só que de uma forma diferente. Ok, Júlia disse finalmente. Idealismo temporário. Mas quando isso inevitavelmente explodir na nossa cara, eu vou dizer eu avisei. Marina sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Justo. Elas permaneceram ali na varanda, mãos dadas, olhando para a cidade que as havia quebrado de formas tão diferentes, mas igualmente devastadoras. E por um momento, no silêncio compartilhado,
Ambas sentiram algo que há muito tempo não sentiam: esperança. Se essa história está tocando seu coração, pensa em como seria estar no lugar dessas mulheres. Fazer uma escolha impossível entre a vida que você conhece e a pessoa que você poderia se tornar. Os primeiros dias foram estranhos. Júlia andava pelo apartamento de Marina como um fantasma, com medo de tocar em qualquer coisa, de ocupar muito espaço, de se sentir muito confortável. Marina, por sua vez, mergulhou em modo de crise empresarial. Ligações com advogados, reuniões virtuais de emergência, tentativas de salvar o que pudesse da reputação da Cavalcante Tech após o escândalo do casamento cancelado. A imprensa teve um dia de campo. Herdeira bilionária foge do próprio casamento, gritavam as manchetes. Especulações selvagens sobre o motivo. Teria sido uma crise de pânico? Uma briga de última hora? Traição? Ironicamente, a verdadeira traição nunca foi mencionada. Os Almeida e os Cavalcante trabalharam juntos para manter essa parte em segredo. Ninguém mencionava que Marina havia conhecido alguém. Ela manteve Júlia completamente fora dos holofotes, em parte para protegê-la, em parte porque nem ela mesma sabia como explicar o que estava acontecendo entre elas. Uma semana depois, Júlia acordou no quarto de hóspedes. Marina insistira que ela ficasse lá, apesar dos protestos iniciais, e encontrou a casa silenciosa. Era estranho. Depois de meses dormindo na rua, onde havia sempre barulho, sempre movimento, sempre perigo, o silêncio do apartamento de luxo era quase ensurdecedor. Ela encontrou Marina na varanda, tomando café e olhando para uma pilha de documentos espalhados pela mesa de vidro. Mesmo em roupas casuais, uma calça de moletom e uma camiseta simples, Marina irradiava uma elegância natural que Júlia achava simultaneamente intimidadora e fascinante. "Bom dia", Júlia disse hesitantemente. Marina levantou os olhos e sorriu. Aquele sorriso que ainda parecia novo, não totalmente confortável, como se ela estivesse reaprendendo como sorrir genuinamente. "Bom dia. Café?" "Por favor." Enquanto Marina servia o café, Júlia observou os documentos. "Problemas?" "Você poderia dizer que sim", Marina suspirou, empurrando uma xícara fumegante para Júlia. "Os Almeida estão processando por quebra de contrato. Meu pai quer que eu tire uma licença médica da empresa até que o escândalo passe, e a Veja está oferecendo uma fortuna por uma entrevista exclusiva sobre o casamento cancelado." "Você vai dar a entrevista?" "Não." Marina respondeu imediatamente. "Minha vida não é entretenimento. E além disso..." Ela hesitou. "Não quero exposição. Não para mim. E definitivamente não para você." Júlia tomou um gole do café. Era bom. Muito melhor que o café aguado de doações que ela tinha se acostumado. "Marina, nós precisamos conversar sobre isso." "Sobre o quê?" "Sobre tudo isso." Júlia gesticulou ao redor. "Sobre o fato de eu estar morando no seu apartamento, comendo sua comida, usando suas roupas. Sobre o fato de você ter virado sua vida de cabeça para baixo por causa de uma decisão impulsiva. Sobre... nós." Marina colocou sua xícara na mesa cuidadosamente. "Ok, vamos conversar. Eu não posso ficar aqui para sempre." Júlia começou. "Não assim. Não sendo... não sei, sua caridade ou seu projeto." "Você não é minha caridade", Marina disse firmemente. "Então o que eu sou?" Júlia perguntou, não com raiva, mas com genuína confusão. "Porque eu não entendo o que está acontecendo aqui. Nós nos conhecemos há uma semana. Uma semana, Marina. E nesse tempo você cancelou um casamento, brigou com sua família, virou alvo da imprensa e me trouxe para morar com você. Isso não é... normal." "Eu sei que não é normal", Marina admitiu. "Nada sobre isso é normal, mas sabe o que mais não era normal? Passar 35 anos vivendo uma vida que não era minha. Planejar um casamento com alguém que eu não amava de verdade. Acordar todo dia com um peso no peito porque eu sabia que estava fingindo." "E agora?" Júlia pressionou. "O que você está fazendo agora? Você está sendo honesta ou está apenas fugindo?" Marina ficou em silêncio por um longo momento. Era uma pergunta justa, uma que ela mesma vinha evitando. "Não sei", ela finalmente admitiu. "Talvez as duas coisas, mas Júlia, o que eu sei com certeza
É que quando te vi debaixo daquela marquise, quando conversamos, eu senti algo que não sentia há anos. Eu me senti vista. Realmente vista. Não como a herdeira da Cavalcante, não como uma CEO promissora, não como a noiva perfeita, apenas como Marina. Júlia sentiu seu peito apertar. E o que você viu em mim? Alguém quebrada que você poderia salvar? Um projeto de redenção para fazer você se sentir melhor sobre sua própria vida? Não. Marina se levantou, se aproximando de Júlia. Eu vi força. Vi dignidade em circunstâncias impossíveis. Vi alguém que preferiu perder tudo a fingir ser quem não era. E eu... Sua voz falhou. Eu invejei isso, porque você teve a coragem de fazer o que eu só consegui fazer quando não tinha mais nada a perder. Lágrimas queimaram os olhos de Júlia. Marina, você não entende o que é perder tudo. Você não entende o que é dormir na rua, ter medo toda noite, passar fome, ser invisível. Você tem razão, Marina concordou. Eu não entendo. E seria arrogante da minha parte fingir que entendo. Mas, Júlia, eu conheço sobre prisões. Talvez não sejam prisões físicas, mas são prisões mesmo assim. E você me mostrou que é possível escolher a liberdade, mesmo quando custa tudo. Júlia fechou os olhos, tentando processar. Parte dela queria fugir. Era mais fácil assim, não se apegar, não sentir. Mas outra parte, uma parte que havia sido silenciada por meses de sobrevivência, gritava para ela dar uma chance a isso, seja lá o que fosse. Eu preciso de um propósito, Júlia disse finalmente. Eu não posso apenas existir aqui. Eu preciso de algo para fazer, alguma forma de contribuir. Eu era professora, Marina. Eu tinha uma profissão, uma identidade. E eu perdi tudo isso. Se eu vou reconstruir minha vida, precisa ser reconstruindo de verdade, não apenas morando de favor no apartamento de alguém. Marina assentiu, entendendo. O que você quer fazer? Eu queria voltar a ensinar, Júlia admitiu. Mas sem referências, sem poder explicar o gap de 6 meses no meu currículo, nenhuma escola vai me contratar. E se você não precisasse de uma escola? Marina disse lentamente, uma ideia se formando. E se você pudesse ensinar de forma independente? Como? A Cavalcante Tech tem uma fundação educacional. Marina explicou, sua voz ganhando entusiasmo. Nós oferecemos programas de educação suplementar para comunidades carentes e estamos sempre procurando professores bons. Você poderia dar aulas de literatura, ajudar a desenvolver currículo, trabalhar diretamente com alunos que realmente precisam. Júlia hesitou. Marina, eu não quero que você me arrume um emprego só porque... Não é isso, Marina interrompeu. A fundação precisa de professores bons, e você é uma professora excelente. Eu vi o moletom da USP. Você estudou lá? Fiz mestrado em literatura brasileira. Júlia admitiu. Especializei em Machado de Assis. Então você é super qualificada, Marina disse. E a fundação tem autonomia de mim. Eles não vão te contratar porque eu pedi. Você vai passar por todo o processo seletivo normalmente, mas pelo menos é uma chance, uma porta aberta. Júlia mordeu o lábio considerando. Era orgulho que a fazia querer recusar? Ou era medo? Medo de falhar? Medo de não ser mais quem ela costumava ser? Ok, ela disse finalmente. Ok, eu vou tentar. Mas com uma condição. Qual? Enquanto isso, eu quero contribuir aqui. Deixa eu cozinhar, limpar, fazer compras. Eu não posso pagar aluguel, mas posso fazer isso. Por favor, Marina. Preciso sentir que não sou apenas um peso. Marina queria argumentar que Júlia nunca seria um peso, mas viu a determinação nos olhos castanhos e entendeu que isso era importante. Ok, mas em troca você deixa eu te ajudar com outras coisas. Roupas apropriadas para uma entrevista, por exemplo. E talvez terapia? Júlia recuou. Terapia? Júlia, você passou por um trauma, Marina disse gentilmente. Vários traumas. Rejeição familiar, perda de emprego, 6 meses na rua. Isso deixa marcas. E eu sei que deixa porque eu estou em terapia há anos tentando lidar com minhas próprias cicatrizes. Se vamos reconstruir nossas vidas, vamos fazer direito, com ajuda. Era difícil argumentar contra essa lógica. Ok, Júlia concordou.
Terapia, mas eu vou pagar quando conseguir emprego. Combinado. Elas selaram o acordo com um aperto de mãos que se transformou em um abraço. O primeiro abraço real entre elas. Marina cheirava a perfume caro e café fresco. Júlia cheirava a sabonete de rosas. E por um momento, abraçadas na varanda enquanto São Paulo acordava lá embaixo, ambas sentiram que talvez, apenas talvez, poderiam fazer isso funcionar. As semanas seguintes foram um turbilhão. Júlia começou o processo seletivo para a Fundação Educacional. Um processo rigoroso que incluía a análise de currículo, aula demonstrativa e entrevistas extensas. Para sua surpresa, ela não recebeu nenhum tratamento especial. Os entrevistadores não sabiam, ou fingiram não saber, de sua conexão com Marina. Marina, enquanto isso, lidava com as consequências do casamento cancelado. O processo dos Almeida estava avançando. Seu pai continuava pressionando para que ela tirasse uma licença médica. Código para desapareça até o escândalo passar. A imprensa ainda especulava, embora a história já estivesse começando a perder força. Mas à noite, quando o mundo se calava, elas se encontravam na varanda. Conversavam por horas sobre livros, sobre sonhos, sobre as vidas que tinham vivido e as vidas que queriam viver. Marina descobriu que Júlia tinha um senso de humor seco e inteligente, escondido sob camadas de trauma. Júlia descobriu que Marina era muito mais do que uma herdeira rica. Ela era uma mulher profundamente solitária, que havia passado a vida inteira tentando preencher um vazio com conquistas empresariais. Sabe o que é engraçado? Júlia disse uma noite, enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho na varanda. Quando eu estava na rua, costumava olhar para prédios como este e pensar que as pessoas aqui dentro tinham tudo. Nenhum problema, nenhuma dor, apenas felicidade fácil. E agora? Marina perguntou. Agora eu sei que todo mundo está lutando alguma batalha. Júlia respondeu. As batalhas só são diferentes, e talvez, em alguns aspectos, a sua era mais difícil que a minha. Não sei se posso concordar com isso, Marina disse. Você estava dormindo na rua, Júlia, literalmente. Sim, mas eu sabia quem eu era, Júlia argumentou. Eu tinha perdido tudo, mas ainda tinha minha identidade. Você tinha tudo, e não sabia quem era. Não sei qual é pior. Elas ficaram em silêncio, refletindo. Posso te perguntar uma coisa? Marina disse hesitantemente. Sobre sua família. Você sente falta deles? Júlia levou um longo momento para responder. Todo dia, que é a parte mais difícil. Porque eu deveria odiá-los, né? Eles me rejeitaram da pior forma possível. Mas ainda são minha família. Minha mãe costumava fazer um bolo de fubá todo sábado. Meu pai me ensinava a fazer palavras cruzadas. Eu tinha 2 irmãos mais novos que eu ajudava com lição de casa. Suas mãos tremeram um pouco segurando a taça de vinho. E então, de repente, tudo isso acabou porque eu me apaixonei pela pessoa errada. Você ainda ama a mulher pela qual perdeu tudo? Marina perguntou, e havia algo vulnerável na pergunta. Não. Júlia respondeu honestamente. Eu pensei que amava. Mas agora percebo que eu amava a ideia dela. A ideia de ser amada, de não estar sozinha. Quando as coisas ficaram difíceis, ela fugiu. E amor de verdade não faz isso. Amor de verdade fica. E se alguém ficasse? Marina perguntou suavemente, seus olhos encontrando os de Júlia. Se alguém prometesse ficar, não importa o quê? Você acreditaria? O ar entre elas ficou carregado. Júlia sabia o que Marina estava perguntando. Não diretamente, mas nas entrelinhas, na forma como suas mãos estavam próximas, mas não se tocando, na forma como seus olhos buscavam confirmação. Marina, Júlia disse cuidadosamente, o que está acontecendo aqui entre nós? Eu não sei, Marina admitiu, mas sei que quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é se você está bem. Sei que rir das suas piadas sobre Machado de Assis é a melhor parte do meu dia. Sei que quando você está na mesma sala que eu, respiro mais fácil. E eu sei que isso é louco porque nos conhecemos há menos de um mês. Mas Júlia... Ela pegou a mão de Júlia, entrelaçando seus dedos. Eu nunca me senti assim antes. Nunca. Eu também não. Júlia sussurrou, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que Marina podia ouvir.
E isso me apavora. Por quê? Porque a última vez que confiei em alguém, em um sentimento assim, perdi tudo, Júlia disse, sua voz quebrando. E eu mal consegui sobreviver àquela perda, Marina. Não sei se sobreviveria a outra. Marina soltou a mão de Júlia, e por um momento horrível, Júlia pensou que tinha estragado tudo. Mas então, Marina se ajoelhou na frente dela, pegando ambas as mãos de Júlia entre as suas. Júlia, olha para mim, Marina pediu. Quando Júlia relutantemente levantou os olhos, Marina continuou. Eu não posso prometer que isso vai dar certo. Não posso prometer que não vamos nos machucar, ou que não vamos cometer erros, mas posso prometer isso. Eu não vou te deixar sozinha. Se isso funcionar, maravilhoso. Se não funcionar, ainda vou estar aqui como sua amiga, te apoiando. Porque você mudou minha vida, Júlia. Você me mostrou que é possível escolher a verdade sobre a conveniência. E isso é um presente que eu nunca vou poder retribuir completamente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Júlia agora. Como você pode ter tanta certeza? Você mal me conhece. Porque te conhecer essas semanas foi mais real que conhecer a maioria das pessoas por anos, Marina respondeu. E porque, quando olho para você, vejo quem eu quero ser. Corajosa, honesta, forte mesmo quando tudo está contra. Júlia, você é incrível. E se você me der uma chance, vou passar cada dia te mostrando isso. Foi Júlia quem fechou a distância, suas mãos tremendo enquanto alcançava o rosto de Marina. Seus lábios se encontraram em um beijo que era hesitante no começo, depois mais profundo, carregado de semanas de tensão não resolvida e emoções não ditas. Quando se separaram, ambas estavam chorando. Isso significa que você vai me dar uma chance? Marina perguntou, limpando as lágrimas do rosto de Júlia com os polegares. Isso significa que vou tentar. Júlia respondeu. Tentar não ter tanto medo. Tentar acreditar que algo bom pode acontecer para mim. Tentar confiar. É tudo que eu posso pedir, Marina disse, selando a promessa com outro beijo. Comenta de onde você está nos ouvindo e o que está sentindo. Essas duas mulheres estão reconstruindo suas vidas pedaço por pedaço, e você está fazendo parte dessa jornada. 2 meses depois do casamento cancelado, a vida de Marina e Júlia havia encontrado um ritmo. Júlia foi aceita na Fundação Educacional e estava adorando seu trabalho. Dar aulas para adolescentes de comunidades carentes lembrava por que ela havia escolhido ser professora em primeiro lugar. Ela ainda morava com Marina, mas agora contribuía com parte do aluguel. Marina tentou recusar, mas Júlia foi inflexível. Elas não escondiam seu relacionamento dentro do apartamento, mas também não o anunciavam para o mundo. Marina estava lidando com repercussões suficientes do casamento cancelado. Adicionar um novo relacionamento lésbico às manchetes parecia desnecessariamente masoquista. Mas os fantasmas do passado têm uma forma de voltar. Era uma terça-feira comum quando o telefone de Júlia tocou. Um número desconhecido com código de área de Campinas. Ela quase não atendeu, mas algo a fez aceitar a chamada. Alô? Júlia? A voz era familiar, mas Júlia levou um momento para processar. Era Marcela, sua irmã mais nova. Júlia, é você? O mundo de Júlia parou. Marcela? Graças a Deus, Marcela disse, e havia lágrimas em sua voz. Eu te procurei por meses. Ninguém sabia onde você estava. Papai disse, ele disse que você tinha escolhido sua vida e que não deveríamos procurar. Mas, Ju, eu precisava saber se você estava bem. Júlia sentou-se pesadamente no sofá, suas pernas de repente fracas. Eu estou bem. Estou em São Paulo. Você está morando onde? Está trabalhando? Está sozinha? A última pergunta carregava tanto peso. Não, Júlia disse cuidadosamente. Não estou sozinha. Silêncio do outro lado da linha. Júlia, a Renata te contou, né? Sobre o que está acontecendo? Quem é Renata? A mulher. A mulher pela qual você perdeu tudo. Marcela disse, confusão em sua voz. Vocês não estão juntas? Não, Júlia disse, amargura tingindo sua voz. Ela me deixou semanas depois de tudo acontecer. Disse que não tinha assinado o contrato para toda a confusão. Meu Deus, Marcela sussurrou. Júlia, eu sinto muito. Eu não sabia.
Como você conseguiu meu número? Júlia perguntou, mudando de assunto. Eu contratei um investigador particular. Gastei todas minhas economias, mas eu precisava te encontrar. Júlia, tem algo que você precisa saber. O tom na voz de Marcela fez o estômago de Júlia revirar. O quê? É o papai. Ele está doente. Câncer de pâncreas, estágio avançado. Os médicos dão 6 meses no máximo. O mundo girou. Júlia odiava seu pai por tê-la rejeitado, por escolher sua igreja sobre sua filha, por espalhar mentiras que destruíram sua vida. Mas ele ainda era seu pai, o homem que a ensinava palavras cruzadas, que comprava seu chocolate favorito escondido, que chorou no dia da sua formatura. Júlia, Marcela chamou quando o silêncio se prolongou. Você está aí? Estou, Júlia disse, sua voz apertada. Ele quer me ver? Outra pausa. Não sei, ele não sabe que te procurei. Mas Ju, ele está morrendo. E eu acho que há coisas não ditas que precisam ser ditas. Seja você que fale, seja ele. Você não merece carregar esse peso pro resto da vida. Júlia fechou os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sei se consigo. Você não precisa decidir agora, Marcela disse gentilmente. Mas pensa, ok? E Ju, eu te amo. Eu sempre te amei. E sinto muito por não ter lutado mais por você. Eu era covarde. Você tinha 17 anos, Júlia disse. Não é sua culpa. Depois de desligar, Júlia sentou-se em silêncio por um longo tempo. Quando Marina chegou em casa do trabalho, encontrou-a ainda no mesmo lugar, olhando para o nada. Júlia! Marina se ajoelhou na frente dela, preocupação estampada no rosto. O que aconteceu? E Júlia contou tudo, sobre a ligação, sobre seu pai doente, sobre o conflito rasgando seu peito. Marina ouviu em silêncio, segurando as mãos de Júlia. O que você quer fazer? Marina perguntou quando Júlia terminou. Não sei, Júlia admitiu. Parte de mim quer ir lá e gritar com ele, dizer tudo o que ele me fez passar. Parte de mim quer nunca mais vê-lo. E parte de mim... Sua voz falhou. Parte de mim só quer que meu pai me abrace e diga que me ama, como costumava fazer quando eu era criança. Então vá, Marina disse suavemente. Como assim? Vá para Campinas, veja seu pai. Diga o que precisa dizer, ou apenas sente com ele. O que quer que você precise fazer, faça. Porque se você não for, vai se arrepender pelo resto da vida. E se ele me rejeitar de novo? Júlia perguntou vulnerável. E se eu for lá e ele fechar a porta na minha cara? Então você pelo menos tentou, Marina respondeu. E eu vou estar aqui quando você voltar. Não importa o que aconteça. Você viria comigo? As palavras saíram antes que Júlia pudesse pensar melhor. Marina hesitou. Júlia, eu não sei se é uma boa ideia. Sua família já te rejeitou por estar com uma mulher. Aparecer com outra namorada mulher pode fazer eles entenderem que essa não é uma fase. Júlia terminou. Que isso é quem eu sou. E Marina, eu preciso de você lá. Preciso saber que tenho alguém do meu lado. Sempre, Marina prometeu. Sempre vou estar do seu lado. A viagem para Campinas foi feita em silêncio pesado. Marina dirigiu seu Mercedes enquanto Júlia olhava pela janela, observando a paisagem mudar de concreto urbano para interior verde. Você está com medo? Marina perguntou eventualmente. Apavorada, Júlia admitiu. E você? Também, Marina confessou. Conhecer a família da namorada geralmente não é nessas circunstâncias. Namorada, Júlia repetiu a palavra, um pequeno sorriso tocando seus lábios apesar da tensão. É a primeira vez que você me chama assim. É o que você é, Marina disse simplesmente. Se você quiser ser. Eu quero, Júlia disse, pegando a mão de Marina sobre o câmbio. Muito. A casa da família de Júlia era uma construção simples, mas bem cuidada em um bairro residencial. Tinha um jardim na frente com rosas que Júlia reconheceu. Sua mãe sempre adorou rosas. O carro de seu pai estava na garagem. Júlia ficou parada na calçada, incapaz de se mover. Respira, Marina disse baixinho, sua mão firme nas costas de Júlia. Você consegue.
Foi Marcela quem abriu a porta e imediatamente puxou Júlia para um abraço apertado. Você veio. Ela sussurrou. Você realmente veio. Cadê todo mundo? Júlia perguntou quando se separaram. Lucas está na escola. Ele não sabe que você ia vir. Mamãe está no quarto com papai. Ele tem dias bons e ruins. Hoje é um dia razoável. Marcela finalmente notou Marina. E você é... Marina, Júlia disse, sua voz firme apesar do tremor nas mãos. Minha namorada. Para crédito de Marcela, ela nem piscou. Prazer, Marina. Obrigada por vir com ela. Obrigada por ter procurado sua irmã, Marina respondeu. O interior da casa cheirava a remédios e velas aromáticas tentando mascarar o cheiro. Júlia reconheceu cada canto. A sala onde assistiam filme juntos. A mesa onde faziam as refeições. As fotos nas paredes de tempos mais felizes. Havia uma foto dela na formatura, mas Júlia notou que era a única. As outras eram só de Marcela e Lucas. Vou avisar a mamãe que você está aqui, Marcela disse, desaparecendo pelo corredor. Júlia e Marina ficaram na sala. O silêncio pesado. Júlia podia ouvir vozes abafadas vindo do quarto. Sua irmã, sua mãe e eventualmente uma voz masculina mais fraca que Júlia reconheceria em qualquer lugar. Seu pai. Quando Marcela voltou, ela parecia ter chorado. Mamãe quer falar com você primeiro, sozinha. Júlia olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Eu fico aqui. Vai lá. Não, Rosângela Santos sempre foi uma mulher forte. Criara 3 filhos enquanto trabalhava como enfermeira no hospital municipal. Mas a mulher que Júlia encontrou sentada na cadeira ao lado da cama do hospital, montada na sala de estar, era uma sombra dela mesma. Cabelos grisalhos, olhos fundos, mãos tremendo ligeiramente. Júlia, ela disse, e algo na voz dela quebrou. Minha filha. Oi, mãe. Elas se olharam através do espaço que parecia muito maior que a sala de estar. Anos de dor, rejeição e saudade condensados em silêncio pesado. Ele está dormindo, Rosângela disse, olhando para a cama onde pastor Carlos Santos estava deitado, o corpo outrora robusto, agora magro sob os cobertores. Os remédios deixam ele sonolento, mas ele tem momentos lúcidos. Mãe, por que você me deixou fazer isso? A pergunta explodiu de Júlia antes que pudesse parar. Por que você não lutou por mim? Rosângela fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Porque eu era covarde. Porque passei a vida inteira obedecendo seu pai, seguindo a igreja, sendo o que era esperado de mim. Porque quando ele disse que você tinha que escolher, eu não tive coragem de dizer não. Eu era sua filha, Júlia disse, sua própria voz quebrando. Eu precisava de você, eu sei. Rosângela se levantou com dificuldade e se aproximou. E eu falhei com você, completamente. Júlia, não passa um dia que eu não me arrependa. Não um dia que eu não me pergunte se você estava bem, se estava com fome, se estava sozinha. Ela pegou as mãos de Júlia e elas estavam geladas. Marcela me contou o que descobriu, que você ficou na rua. Minha filha estava na rua e eu estava aqui, confortável, fingindo que você não existia porque era mais fácil que admitir que eu tinha falhado. Por que você não me procurou? Júlia perguntou, lágrimas agora fluindo livremente. Se você se arrependeu, por que não me procurou? Medo, Rosângela admitiu. Medo de que você me odiasse, medo de seu pai, medo da igreja, de o que as pessoas iam pensar, medo de tudo. E no processo de ter tanto medo, perdi o que importava mais. Perdi você. Júlia quis continuar com raiva, quis gritar, jogar toda a dor que carregava nos últimos meses no rosto da mãe. Mas olhando para aquela mulher quebrada, envelhecida por culpa e arrependimento, Júlia só sentiu cansaço. Eu não te odeio, Júlia disse finalmente. Eu odeio o que você fez. Odeio que você escolheu a aprovação da igreja sobre mim. Mas você ainda é minha mãe. E eu... Ela engoliu as lágrimas. Eu ainda te amo. Mesmo não querendo. Rosângela desabou nos braços de Júlia, soluçando. Desculpa, desculpa, desculpa. Ela repetia como uma oração. Elas ficaram assim por um longo tempo, mãe e filha, se agarrando aos pedaços do que restava de seu relacionamento.
Ele sabe que eu estou aqui? Júlia perguntou eventualmente, olhando para o pai dormindo. Marcela contou. Ele não disse nada, apenas fechou os olhos. Mas Júlia, ele está morrendo. Seja lá o que você precisa dizer, diz. Enquanto ainda há tempo. Como se no comando, Pastor Carlos abriu os olhos. Levou um momento para focar, mas quando viu Júlia, seu corpo todo ficou tenso. Júlia, ele disse, e sua voz era uma sombra rouca do que costumava ser. A voz que pregava para centenas todo domingo, que citava passagens bíblicas de cor, que costumava ler histórias para ela antes de dormir. Oi, pai. Silêncio pesado. Rosângela discretamente saiu da sala, deixando-os sozinhos. Você veio, Carlos disse finalmente. Marcela me ligou. Disse que você estava doente. Estou morrendo. Ele corrigiu sem rodeios. 6 meses, talvez menos. Câncer. Sinto muito, Júlia disse. E surpresa até ela mesma, era verdade. Não sinta, Carlos disse, tentando sentar-se. Júlia instintivamente se moveu para ajudá-lo, ajeitando os travesseiros. É a vontade de Deus. É sempre a vontade de Deus, não é? Júlia não conseguiu evitar a amargura. Mesmo quando dói. Mesmo quando destrói famílias. Carlos olhou para ela por um longo momento. Você ainda está com aquela mulher? Não, Júlia respondeu. Ela me deixou, outra mulher, mas estou com outra pessoa. E antes que você pergunte, não é uma fase, não é confusão, não é o diabo, é quem eu sou. Sempre fui. Seu pai fechou os olhos como se estivesse em dor. Júlia, não. Júlia o interrompeu, sua voz ficando mais forte. Você vai me ouvir. Por anos eu tentei ser quem você queria. Frequentei a igreja, participei dos grupos, orei para ser curada. Mas papai, não tem nada para curar. Eu não estou quebrada. Eu só amo diferente. E quando você me deu aquela escolha, fingir ou ir embora, você basicamente me disse que eu não valia amor incondicional, que seu amor por mim tinha condições. Eu estava tentando te salvar, Carlos disse, sua voz fraca. Me salvar de quê? Júlia perguntou. De ser feliz? De ser honesta? De ser eu mesma? Papai, você sabe o que aconteceu depois que eu saí? Perdi meu emprego porque você espalhou histórias sobre mim na igreja. Perdi meu apartamento. Fiquei na rua. Na rua, papai. Eu dormi em calçadas, passei fome. Tive medo de ser agredida toda noite. E onde você estava? Na igreja, pregando sobre amor e aceitação enquanto sua filha era invisível a alguns quilômetros de distância? Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado de Carlos agora. Eu não sabia. Deus, eu não sabia que tinha ficado tão ruim. Você não quis saber, Júlia corrigiu. Você me expulsou da sua vida e fingiu que eu não existia porque era mais fácil que admitir que talvez, apenas talvez, você estava errado. Eu estava seguindo a palavra de Deus. Você estava seguindo a interpretação de pessoas sobre a palavra de Deus, Júlia disse. Jesus falou sobre amor, compaixão, não julgar. E você usou a religião como desculpa para rejeitar sua própria filha. Como isso é cristão, papai? Como? Carlos estava soluçando agora, seu corpo frágil sacudindo com cada respiração. Eu não sei. Eu pensei que estava fazendo o certo. A igreja, os anciãos, todos diziam. E sua consciência, seu coração, sua filha. O que eles diziam? Ele não conseguiu responder. Júlia sentou-se na beira da cama, exausta emocionalmente. Papai, eu não vim aqui para te perdoar. Não sei se consigo. Mas vim porque você é meu pai. E parte de mim, a parte que você costumava ler histórias antes de dormir. A parte que você ensinava palavras cruzadas. Essa parte ainda te ama. E essa parte merece despedir. Despedir? Carlos pegou a mão de Júlia com suas mãos fracas. Júlia, não. Por favor, eu fui um idiota. Um velho tolo que pensou que sabia o que era melhor. Mas eu te amo. Sempre te amei. Mesmo quando te mandei embora, eu te amava. Então por que você fez isso? Júlia perguntou, sua voz quebrada. Se você me amava, por que me machucou tanto? Porque eu tinha medo, Carlos admitiu.
Medo de que, se eu te aceitasse, estaria condenando sua alma. Medo do que a igreja pensaria. Medo de estar errado sobre algo que acreditei a vida inteira. E no fim, meu medo me custou o que eu mais amava: minha filha. Eles ficaram assim por um momento, mãos unidas, anos de dor entre eles. A mulher lá fora, Carlos disse eventualmente. A que veio com você? É ela? Sim. Marina, ela me salvou, papai. Quando eu tinha perdido tudo, quando eu estava no fundo do poço, ela me viu. Realmente me viu. E me deu uma chance de reconstruir minha vida. Ela te faz feliz? A pergunta era tão simples, mas carregava tanto peso. Sim. Júlia respondeu honestamente. Muito. Carlos fechou os olhos, lágrimas ainda escorrendo. Então eu estava errado, sobre tudo. E agora é tarde demais para consertar. Não é sobre consertar, Júlia disse gentilmente. É sobre reconhecer, sobre tentar fazer melhor, mesmo que seja só por pouco tempo. Você acha que poderia me visitar? Antes, ele não terminou a frase. Sim, Júlia disse, surpreendendo a si mesma. Posso visitar. E a Marina? Posso conhecê-la? De verdade? Júlia hesitou. Então assentiu. Ela foi até a sala onde Marina estava sentada no sofá, nervosamente folheando uma revista velha. Ele quer te conhecer, Júlia disse. Você tem certeza? Não, Júlia admitiu. Mas vamos tentar mesmo assim. Marina se levantou, alisando as roupas nervosamente. Quando entraram no quarto, Carlos olhou para ela com olhos críticos. Marina resistiu ao impulso de recuar. Senhor Santos, Marina disse educadamente. É um prazer conhecê-lo. Você é a mulher que está cuidando da minha filha, Carlos disse. Não era uma pergunta. Eu sou a mulher que ama sua filha, Marina corrigiu gentilmente. E sim, eu cuido dela. Porque ela merece ser cuidada. Algo no rosto de Carlos mudou. Ela sempre mereceu. Eu só fui cego demais para ver. A visita não curou anos de trauma. Não apagou meses de sofrimento. Mas foi um começo. Frágil, hesitante, mas real. Quando Júlia e Marina finalmente saíram, o sol estava se pondo. Júlia se virou para olhar a casa mais uma vez, sabendo que provavelmente seria uma das últimas vezes. Como você está? Marina perguntou, abraçando Júlia por trás. Não sei, Júlia admitiu. Triste. Aliviada, com raiva, esperançosa, tudo ao mesmo tempo. É um começo, Marina disse. Não precisa ter todas as respostas agora. Obrigada. Júlia se virou nos braços de Marina. Por estar aqui, por me apoiar, por tudo. Sempre, Marina prometeu, selando com um beijo. Enquanto dirigiam de volta para São Paulo, Júlia olhou pela janela e pensou em como a vida era estranha. 6 meses atrás, ela estava dormindo numa rua fria, invisível e quebrada. Agora ela tinha um emprego que amava, um apartamento, mesmo que compartilhado, e ela olhou para Marina, que dirigia com uma mão no volante e outra segurando a de Júlia. Alguém que a amava. Os fantasmas do passado ainda a assombravam. Sempre assombrariam. Mas agora ela não estava mais fugindo dele sozinha. 3 meses se passaram desde a visita a Campinas. Júlia havia voltado mais 2 vezes. Visitas curtas, mas significativas. Cada vez era um pouco mais fácil. Seu pai estava mais fraco a cada visita, mas também mais presente. Ele pedia perdão, repetidas vezes. Júlia não sabia se conseguia perdoar completamente, mas estava tentando fazer as pazes com tudo o que aconteceu. Marina, enquanto isso, estava lidando com suas próprias complicações. A fusão com os Almeida tinha oficialmente caído por terra, custando a Cavalcante Tech bilhões em valor de mercado. Seu pai a culpava diretamente. O processo ainda estava em andamento. A imprensa finalmente havia perdido interesse na história do casamento cancelado. Mas o dano à reputação da empresa era real. Em uma tarde de quinta-feira, Marina chegou em casa mais cedo que o normal e encontrou Júlia na varanda, corrigindo provas de seus alunos. Você está em casa cedo, Júlia notou, marcando um parágrafo com caneta vermelha. Tudo bem? Precisamos conversar, Marina disse, e o tom de sua voz fez Júlia parar imediatamente. O que aconteceu? Marina sentou-se ao lado de Júlia,
suas mãos unidas nervosamente. Meu pai está forçando uma votação no conselho. Ele quer me tirar da posição de CEO. Júlia deixou a prova de lado, toda sua atenção em Marina. Ele pode fazer isso? Tecnicamente, sim. Ele ainda tem maioria de ações votantes. E com o desastre da fusão, outros membros do conselho podem apoiá-lo. Marina passou as mãos pelos cabelos, frustrada. A votação é semana que vem. Marina, eu sinto muito. Júlia pegou as mãos dela. Isso é por minha causa? Se você não tivesse me conhecido... Não, Marina interrompeu firmemente. Não pense assim nem por um segundo. Sim, cancelar o casamento acelerou as coisas, mas isso ia acontecer eventualmente. Meu pai e eu temos visões diferentes para a empresa. Ele quer crescimento agressivo, aquisições hostis, lucro acima de tudo. Eu quero crescimento sustentável, responsabilidade social, tratamento justo dos funcionários. Nós sempre fomos estar em conflito. Mas ainda dói, Júlia disse gentilmente. Dói, Marina admitiu. A Cavalcante Tech era parte da minha identidade. Construí minha vida inteira em torno daquela empresa. E agora, por causa de uma escolha, a escolha de ser honesta sobre quem eu sou e o que eu quero, estou prestes a perder tudo. Não tudo, Júlia disse, aproximando-se. Você ainda tem você mesma. E você me tem. Marina sorriu tristemente. Você percebe que a mulher que você está namorando pode em breve estar desempregada e potencialmente processada por quebra de contrato? Bom, eu já namorei desempregada e sem teto, Júlia brincou levemente. Então acho que podemos superar isso juntas. Apesar de tudo, Marina riu. Como você faz isso? Como você me faz rir mesmo quando tudo está desmoronando? É um talento, Júlia respondeu. Então, mais seriamente. Marina, o que você quer fazer? Não sei, Marina admitiu. Parte de mim quer lutar, fazer campanha pelos outros membros do conselho, provar meu valor, mostrar que posso liderar a empresa apesar do que aconteceu. Mas outra parte, ela hesitou. Outra parte o quê? Outra parte de mim está cansada, Marina disse baixinho. Cansada de lutar, cansada de provar meu valor, cansada de jogar esse jogo. E me pergunto, e se eu deixasse ir? E se eu saísse nos meus próprios termos? Júlia ficou surpresa. Você realmente faria isso? Não sei, Marina repetiu. Mas Júlia, nos últimos 3 meses com você, senti mais viva que nos últimos 10 anos construindo aquela empresa. E fico pensando, talvez haja mais na vida que trabalho e obrigações familiares e expectativas da sociedade. Como o quê? Como ser feliz? Marina disse simplesmente. Como acordar de manhã e escolher o que fazer com meu dia. Como passar tempo com a pessoa que amo sem me sentir culpada por não estar em reuniões. Como viver, sabe? Júlia pegou o rosto de Marina entre as mãos. Então viva. Seja lá o que o conselho decidir, você vai sobreviver. Nós vamos sobreviver. Porque no fim do dia, Marina, você não é só uma CEO. Você é uma mulher incrível, inteligente, corajosa, que merece felicidade. E se a Cavalcante Tech não vê isso, então é perda deles. Eu te amo, Marina disse, as palavras escapando antes que pudesse pensar. Era a primeira vez que qualquer uma delas dizia em voz alta. Júlia congelou, seus olhos arregalados. O quê? Eu te amo, Marina repetiu, mais confiante agora. Eu sei que é cedo, eu sei que é complicado, mas Júlia, eu te amo. Você mudou minha vida completamente. Me mostrou que existe outro jeito de viver, outro jeito de ser. E eu não posso mais fingir que isso é só conveniente ou temporário. É real. Você é real e eu te amo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Júlia. Eu também te amo, ela sussurrou. Deus, eu te amo tanto que me assusta, porque não sei o que faria se te perdesse. Você não vai me perder, Marina prometeu, selando com um beijo que era suave e desesperado ao mesmo tempo. Não importa o que aconteça com a empresa, com minha família, com qualquer coisa. Você e eu, nós somos o que importa. A semana seguinte foi um turbilhão. Marina preparou seu caso para o conselho, trabalhando com advogados e consultores. Júlia continuou dando aulas, mas suas noites eram passadas apoiando Marina, ouvindo suas preocupações,
ajudando a revisar apresentações, apenas estando presente. A noite antes da votação do conselho, Marina mal conseguiu dormir. Ela ficou na varanda até tarde, olhando para a cidade, pensando em tudo que estava em jogo. Júlia a encontrou lá por volta das 3 da manhã. Você precisa dormir. Não consigo, Marina admitiu. Fico pensando em tudo que poderia dar errado, em tudo que posso perder. Marina, olha para mim. Júlia virou o rosto dela gentilmente. Não importa o que aconteça amanhã, você ainda vai ser a mesma pessoa incrível. CEO ou não, bilionária ou não, você ainda vai ser você. E eu ainda vou te amar. Como você tem tanta certeza? Porque eu te conheci no seu pior momento, Júlia disse. Fugindo do próprio casamento, vestindo um vestido de noiva encharcado, desesperada e perdida. E eu me apaixonei por aquela pessoa. Não pela CEO, não pela herdeira, mas pela Marina, que teve coragem de ser honesta. Essa Marina nunca vai mudar, não importa o que o conselho decida. Marina abraçou Júlia com força, como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo desmoronando. Obrigada, por acreditar em mim quando nem eu mesma acredito. Sempre, Júlia prometeu. O dia da votação chegou. Marina vestiu seu melhor terno, preparou seus argumentos e foi para a sala do conselho com uma calma que não sentia. A reunião durou 4 horas tensas, debates acalorados, acusações, defesas. No final, a votação foi mais próxima do que esperado. Alguns membros do conselho apoiaram Marina, impressionados com sua honestidade e visão para a empresa. Mas não foi suficiente. Roberto Cavalcante tinha sua maioria. Marina foi removida como CEO, efetivo imediatamente. A notícia pegou a imprensa de surpresa. Herdeira bilionária perde empresa familiar em votação dramática, gritavam as manchetes. Especulações sobre os motivos corriam soltas. Alguns culpavam o casamento cancelado. Outros apontavam para diferenças estratégicas. Outros ainda murmuravam sobre o lifestyle controverso de Marina. Marina não comentou publicamente. Ela simplesmente limpou sua mesa, disse adeus aos funcionários que a apoiavam, muitos chorando abertamente, e saiu pelas portas da Cavalcante Tech pela última vez como funcionária. Quando chegou em casa, Júlia estava esperando com vinho e comida chinesa. Como você está? Júlia perguntou quando Marina entrou, obviamente exausta. Livre, Marina disse, e havia surpresa em sua voz. Eu pensei que ia me sentir devastada, mas, Júlia, eu me sinto livre. Elas comeram na varanda, Marina contando os detalhes da reunião. Quando finalmente ficaram em silêncio, Júlia pegou a mão de Marina. E agora? O que você quer fazer? Marina pensou por um longo momento. Não sei. Pela primeira vez na minha vida, meu futuro não está planejado. Não tenho um próximo passo óbvio. E é ao mesmo tempo apavorante e excitante. Bem, Júlia disse lentamente. Eu tenho uma ideia, mas pode ser loucura. Gosto de loucura. Marina sorriu. Afinal, minha vida inteira mudou por causa de uma decisão louca numa tarde chuvosa. Vamos começar algo juntas, Júlia propôs. Uma organização sem fins lucrativos focada em educação e reintegração social para pessoas LGBTQ+, que perderam tudo devido à rejeição familiar. Podemos usar sua experiência em negócios e minha experiência em educação. Seria trabalho difícil, provavelmente não muito lucrativo, mas seria nosso. E seria significativo. Marina olhou para Júlia e algo em seu peito se aqueceu. Você é incrível. Você sabe disso? Aprendi com a melhor, Júlia brincou. Então, o que você acha? Acho, Marina disse lentamente, um sorriso crescendo em seu rosto, que é a melhor ideia que ouvi em muito tempo. Elas brindaram com vinho barato e sonhos compartilhados, enquanto São Paulo brilhava abaixo delas. 6 meses depois, o telefone de Júlia tocou tarde da noite. Era Marcela. Ju, a voz da irmã estava embargada. É o papai. Ele se foi. Há 1 hora atrás. Júlia fechou os olhos, lágrimas instantâneas. Ela sabia que estava chegando. Seu pai estava na fase final há semanas. Mas saber não tornava mais fácil. Eu vou para aí, Júlia disse.
Amanhã de manhã. Ele pediu para te ver. Nas últimas semanas, quando ainda conseguia falar, Marcela disse chorando. Ele continuava dizendo: diz pra Júlia que eu lamento. Diz que eu amo ela. Diz que ela estava certa o tempo todo. Eu sei. Júlia sussurrou. Eu sei, Marcela. O funeral foi pequeno. Apenas família próxima e alguns membros leais da igreja. Júlia ficou na segunda fila com Marina ao seu lado, segurando sua mão firmemente. Alguns membros da igreja olharam com desaprovação, mas Júlia não se importou mais. Ela tinha ido além de precisar da aprovação deles. Durante o serviço, foi pedido a Júlia que falasse. Ela não tinha preparado nada, mas levantou-se mesmo assim. Meu pai, ela começou, sua voz firme apesar das lágrimas. Era um homem complicado. Ele acreditava profundamente em suas convicções, talvez profundamente demais às vezes. Ele me machucou de formas que eu ainda estou curando, mas nos seus últimos meses, ele tentou fazer melhor. Não foi perfeito, não apagou tudo o que aconteceu. Mas foi algo. Ela pausou, olhando para o caixão. Papai me ensinou muitas coisas. Algumas das lições foram dolorosas, mas a última lição, que nunca é tarde demais para tentar fazer melhor, para reconhecer erros, para amar sem condições, essa foi a mais importante. E por essa lição, eu sou grata. Ela sentou-se, e Marina apertou sua mão em apoio silencioso. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas ofereciam condolências, Rosângela se aproximou. Obrigada, ela disse a Júlia, por ter dado a ele uma chance. Por ter vindo hoje. Você não precisava. Ele era meu pai, Júlia disse simplesmente. Complicado, falho, mas ainda assim, meu pai. Rosângela olhou para Marina. Continuar. 12:58. E você deve ser Marina. Sim, senhora. Marina estendeu a mão. Rosângela ignorou a mão e puxou Marina para um abraço. Obrigada por cuidar da minha filha. Obrigada por estar ao lado dela quando eu não estava. Foi um momento pequeno, mas significativo. Um passo em direção à cura, mesmo que incompleta. No caminho de volta para São Paulo, Júlia estava quieta, processando. Você está bem? Marina finalmente perguntou. Vou ficar. Júlia respondeu. É estranho. Eu passei tanto tempo com raiva dele e agora que ele se foi, eu só me sinto triste. Triste pelo que perdemos, pelo tempo que não tivemos, pelas conversas que nunca vamos ter. É ok sentir isso, Marina disse. Luto é complicado. Você pode sentir tristeza e raiva e alívio tudo ao mesmo tempo. É o que estou sentindo, Júlia admitiu. E culpa. Culpa por sentir alívio. Júlia, olha para mim. Marina estacionou o carro no acostamento, se virando para ela. Você não tem nada pelo que se sentir culpada. Você fez mais do que a maioria das pessoas faria. Você perdoou quando tinha todo o direito de nunca mais falar com ele. Você deu a ele paz antes de morrer. Isso é incrível. Não parece incrível, Júlia disse, chorando. Parece complicado e bagunçado e doloroso. É tudo isso. Marina concordou, abraçando-a. Mas você não está sozinha com isso. Eu estou aqui, sempre vou estar. 1 ano depois do dia em que se conheceram, Marina e Júlia estavam de volta à região da luz. Mas dessa vez, não como uma mulher desesperada fugindo de um casamento e uma mulher sem teto, sem esperança. Elas estavam lá inaugurando o primeiro centro de acolhimento da ONG que haviam fundado, Casa Recomeço. O centro oferecia abrigo temporário, serviços de reintegração social, apoio psicológico e treinamento profissional especificamente para pessoas LGBTQ+ rejeitadas por suas famílias. Era pequeno, capacidade para 20 pessoas, mas era um começo. Marina fez o discurso de abertura. Há 1 ano, ela disse, sua voz clara e firme. Eu estava no que eu pensava ser o pior dia da minha vida. Eu tinha fugido do meu próprio casamento, descoberto que o relacionamento era uma farsa, e estava completamente perdida. E então, debaixo de uma marquise quebrada, conheci alguém que mudaria tudo. Júlia estava ao seu lado, sorrindo através das lágrimas. Júlia me ensinou que perder tudo às vezes é necessário para encontrar o que realmente importa, Marina continuou. Me ensinou sobre coragem, sobre dignidade, sobre escolher a verdade mesmo quando custa caro. E por isso, dedico este espaço a todas as pessoas corajosas que escolheram ser quem são,
mesmo perdendo tudo no processo. Vocês não são lixo, vocês são guerreiros, e este lugar é para vocês. A pequena multidão aplaudiu. Funcionários, voluntários, as primeiras 20 pessoas que seriam acolhidas no centro, e, surpreendentemente, Rosângela, Marcela e Lucas, que fizeram a viagem de Campinas para apoiar. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas exploravam o novo espaço, Marina e Júlia ficaram sozinhas por um momento na varanda do centro, olhando para a rua onde haviam se conhecido. É estranho pensar que se eu não tivesse fugido daquele casamento, Marina começou. A gente nunca teria se conhecido, Júlia terminou. Eu sei. Penso nisso às vezes também. Você se arrepende de alguma coisa? Marina perguntou. Do que perdeu, do que passou, Júlia pensou cuidadosamente. Arrepender não é bem a palavra. Eu lamento o tempo perdido com minha família, lamento o sofrimento, mas essas experiências me tornaram quem eu sou. E quem eu sou agora, ela se virou para Marina. Conseguiu construir algo significativo com alguém incrível. Então não me arrependo. Eu te amo, Marina disse, puxando Júlia para um abraço. Todos os dias eu acordo e agradeço pela decisão louca que tomei de te convidar para vir comigo. Eu também te amo, Júlia respondeu. E obrigada por ver algo em mim quando eu não via nada. Eu sempre vi, Marina disse. Desde aquele primeiro momento, você nunca foi invisível para mim. Elas se beijaram, ali na varanda do centro que construíram juntas, na rua onde suas vidas se entrelaçaram de forma tão improvável. E pela primeira vez em muito tempo, ambas sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. Você já sentiu um amor tão forte assim? Um amor que te encontra no fundo do poço e te puxa para a luz? Se essa história tocou seu coração, deixa seu comentário contando o que você sentiu. E lembra, não importa onde você está agora, não importa o que você perdeu, sempre existe a possibilidade de recomeçar. Você não é lixo. Você é digno de amor, de respeito, de felicidade. E às vezes, o amor chega quando menos esperamos, vestido de forma improvável, nos lugares mais inesperados. Mas quando ele chega de verdade, quando é honesto e real, ele fica. O amor fica. 5 anos depois, a Casa Recomeço havia crescido. De um pequeno centro com capacidade para 20 pessoas, agora eram 3 unidades em diferentes regiões de São Paulo, ajudando mais de 200 pessoas por ano. O trabalho era difícil, muitas vezes exaustivo, mas profundamente gratificante. Marina havia usado parte de sua fortuna pessoal, o que restou após acordos legais com a família, para financiar a expansão, mas agora também tinham doadores, parceiros corporativos e até apoio governamental. Júlia coordenava o programa educacional, desenvolvendo currículos e treinando professores. Ela havia publicado um livro sobre suas experiências, Da Invisibilidade à Luz, que se tornou leitura obrigatória em muitos cursos de serviço social. Num sábado de manhã, elas estavam no apartamento, que agora realmente parecia um lar, cheio de fotos, livros e memórias compartilhadas, quando o interfone tocou. Estranho, Marina disse. Não estamos esperando ninguém. Era o porteiro. Doutora Marina, tem um senhor aqui embaixo pedindo para falar com a senhora. Diz que é seu pai. Marina e Júlia trocaram olhares surpresos. Em 5 anos, Roberto Cavalcante não havia feito nenhum contato. Pode mandar subir, Marina disse, curiosa. Quando Roberto entrou no apartamento, Marina ficou chocada. O homem imponente que ela conhecia estava envelhecido, curvado, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Marina, ele disse, sua voz rouca. Obrigado por me receber, pai. Marina disse cuidadosamente. O que você está fazendo aqui? Roberto olhou ao redor do apartamento, notando as mudanças, notando Júlia de pé protetoramente ao lado de Marina. Eu vim me desculpar, ele disse finalmente. Sei que é tarde. Sei que não tenho direito, mas eu precisava tentar. Desculpar por quê especificamente? Marina perguntou, mantendo sua voz neutra. Por tudo, Roberto disse. E havia lágrimas em seus olhos, algo que Marina nunca havia visto. Por tirar a empresa de você, por não apoiar suas escolhas, por valorizar lucro sobre felicidade, ele olhou para Júlia, por não reconhecer o que realmente importa até ser tarde demais. Marina cruzou os braços.
E o que te fez mudar de ideia, depois de 5 anos de silêncio? Sua mãe me deixou, Roberto admitiu. Há 6 meses. Disse que estava cansada de viver com um homem que não sabia o que era amor, que sacrificava relacionamentos por negócios, que empurrava todos embora. E quando fiquei sozinho naquela casa enorme, cercado por todo o sucesso que construí, percebi que ela estava certa. Eu tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Ele respirou fundo. E então, li o livro da Júlia. Todo ele. E entendi o que fiz. Entendi que sacrifiquei minha filha, minha família, tudo o que realmente importava, por um império que no final não significava nada sem pessoas para compartilhar. Marina estava em silêncio, processando. Eu não espero perdão. Roberto continuou. Não espero que queira me ter na sua vida, mas eu precisava que soubesse. Eu estava errado, sobre tudo. E você, o trabalho que está fazendo com a Casa Recomeço, a diferença que está fazendo, isso vale mais que qualquer empresa que construí. Você é a melhor pessoa do que eu jamais fui. Júlia tocou gentilmente o braço de Marina, um lembrete silencioso de que ela estava ali. Marina levou um longo momento antes de responder. Pai, você está certo. Você estava errado, e me machucou profundamente, mas eu também aprendi algo nesses anos. Todo mundo merece uma chance de fazer melhor. Você viu isso com o pai da Júlia, e talvez você mereça a mesma chance. Marina. Roberto começou, voz embargada. Não estou dizendo que vai ser fácil. Marina continuou. Não estou dizendo que vai ser rápido. Mas se você realmente quer tentar reconstruir nosso relacionamento, nas condições certas, eu estou disposta a tentar também. Quais condições? Roberto perguntou. Você respeita minha vida, Marina disse firmemente. Respeita meu relacionamento. Respeita minhas escolhas. Você não tenta me controlar ou mudar. E você reconhece que não preciso da Cavalcante Tech para ter valor. Eu encontrei meu propósito, e é válido, mesmo que não envolva bilhões de reais. Aceito, Roberto disse imediatamente. Todas essas condições. Marina, eu só quero conhecer quem você realmente é. A filha que não tive chance de conhecer porque estava cego demais para ver. Foi um começo. Pequeno, hesitante, mas real. Depois que Roberto saiu, com promessa de almoçarem juntos na semana seguinte, Marina desabou no sofá, exausta emocionalmente. Você fez a coisa certa, Júlia disse, sentando-se ao lado dela e puxando-a para um abraço. Você acha? Marina perguntou. Parte de mim quer permanecer com raiva. Seria mais fácil. Seria. Júlia concordou. Mas você e eu, a gente aprendeu que o caminho fácil raramente é o mais gratificante. E todo mundo merece uma chance de crescer, de fazer melhor. Meu pai me ensinou isso mesmo que tarde demais. Talvez seu pai aprenda a tempo. Como você ficou tão sábia? Marina brincou. Aprendi com a vida, Júlia respondeu. E com uma CEO teimosa que tinha coragem de fugir do próprio casamento para perseguir a verdade. Melhor decisão que já tomei, Marina disse, beijando-a. A segunda melhor, Júlia corrigiu. Qual foi a primeira? Me convidar para vir com você, Júlia disse simplesmente. Me ver quando eu era invisível. Me dizer que eu não era lixo. Marina abraçou Júlia com força. Você nunca foi lixo. Você sempre foi luz. Eu só tive sorte de estar no lugar certo para ver. Elas ficaram assim por um longo tempo, abraçadas no sofá de um apartamento que agora era realmente um lar, em uma vida que construíram juntas contra todas as probabilidades. Lá fora, São Paulo continuava sua dança caótica. Milhões de histórias se entrelaçando, milhões de vidas sendo vividas. E em algum lugar dessa metrópole enorme, outras pessoas estavam encontrando amor nos lugares mais improváveis, escolhendo coragem sobre conveniência, escolhendo verdade sobre mentira. Porque no final, o amor não chega embrulhado perfeitamente. Não vem com garantias ou planos de 5 anos. Às vezes ele chega encharcado de chuva, vestindo um moletom surrado da USP, sentado debaixo de uma marquise quebrada. E às vezes, quando você tem coragem de estender a mão para ele, quando você diz, você não é lixo, venha comigo, você encontra não apenas amor,
mas redenção, propósito e uma vida que nunca imaginou possível. Marina e Júlia encontraram tudo isso. E no processo, salvaram não apenas uma a outra, mas incontáveis outras pessoas através do trabalho que faziam. Porque amor real não é só sobre duas pessoas. É sobre o que essas duas pessoas podem construir juntas, sobre a diferença que podem fazer, sobre a luz que podem trazer para um mundo que às vezes parece muito escuro. E essa luz permanece. Para sempre. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já se sentiu invisível ou perdido e encontrou seu caminho de volta, compartilhe sua história. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir que não estão sozinhos. E lembre-se, você não é lixo. Você é digno de amor, de respeito, de felicidade. Não importa o que qualquer pessoa diga. O amor que fica é o amor que vê você. Realmente vê você. E escolhe ficar mesmo assim. Encontre esse amor. Seja esse amor. E quando encontrar, segure firme.